Os mistérios de Eleusis representam o maior, mais sagrado e mais reverenciado culto da Grécia Antiga. Remontando ao período micênico, os mistérios de Eleusis são uma celebração de mãe e filha, conforme contado no hino a Deméter. É uma história de engano, vitória e renascimento que nos apresenta a mudança das estações do ano e um culto no qual o mecanismo era um grande mistério. O festival era tão reverenciado que ocasionalmente interrompia guerras e as Olimpíadas. A origem do festival é uma combinação clássica de histórias dentro de uma história. Para entender o verdadeiro nascimento do culto, precisamos voltar ao início dos atos de ciúme de Zeus. Deméter, a deusa da fertilidade, e sua irmã, foi seduzida por um humano com o nome de Lazião. Ao ver isso, Zeus fatalmente atingiu Lazião com um raio para que ele pudesse tomar Deméter para si. Uma união que deu origem a Perséfone. Perséfone, mais tarde, se tornaria o objeto do desejo de Hades, o deus do submundo. Hades pediu a Zeus sua bênção para se casar com Perséfone, o que Zeus concordou. No entanto, ciente de que Deméter nunca concordaria em perder perpetuamente sua filha para o submundo, Zeus criou um plano para Hades sequestrar Perséfone. Ele fez isso pedindo a Gaia que plantasse lindas flores perto da residência de Deméter para que Hades pudesse ter a chance de agarrar a jovem Perséfone enquanto ela as arrancava. Deméter então vagou pelo mundo inteiro em vão à procura de sua filha. Em sua busca, que ela fez disfarçada de humana, Deméter foi para Eleusis, onde foi acolhida pela família real de Eleusis. A rainha de Eleusis, Metanira, nomeou Deméter como cuidadora de seu filho Demofonte, que cresceu para ser tão forte e saudável como um deus sob os cuidados de Deméter. Curiosa para saber por que o seu filho estava se tornando tão divino, Metanira em uma ocasião espiou Deméter. Ela encontrou Deméter passando o menino sobre uma fogueira e gritou de medo. Foi nesse ponto que Deméter revelou seu verdadeiro eu e acusou Metanira de interromper seu plano de tornar Demofonte imortal. Ela então ordenou que a família real construísse um templo em Eleusis, onde ela os ensinaria a adorá-la. Enquanto ainda estava em Eleusis, a futilidade de sua tentativa de procurar Perséfone deixou Deméter tão furiosa que ela ameaçou o mundo inteiro com fome. Foi nessa época que outros deuses, privados de seus sacrifícios que os humanos famintos não podiam fornecer, incitaram Zeus a revelar a localização de Perséfone e tê-la de volta a Deméter. No entanto, como Perséfone estava deixando o submundo para retornar à Terra e para sua mãe, ela foi induzida a comer algumas sementes de romã. Por ter comido comida do submundo, ela nunca poderia realmente deixá-lo, e era forçada a retornar a cada 6 meses. O ato final deste drama dos deuses se desenrolou em Eleusis, onde Perséfone emergiu do submundo na caverna plutoniana, ou Portão de Plutão. A caverna plutoniana é encontrada no meio de Eleusis e acredita-se que une as energias da Terra e do submundo. Exuberante por se reencontrar com sua filha, Deméter ficou tão grata que revelou o segredo do cultivo de grãos à humanidade e depois anunciou que levaria felicidade a todos os que participassem dos mistérios e dos ritos religiosos de seu culto. O culto foi então estabelecido para ser presidido pelos sumos sacerdotes, conhecidos como os hierofantes. Os hierofantes vieram de 2 famílias escolhidas, e sua tocha foi passada de geração em geração. Os mistérios de Eleusis carregam vários significados simbólicos, todos extraídos do mito e da razão pela qual os festivais começaram. Fertilidade. Como a deusa da agricultura, Deméter está associada à fertilidade. O crescimento e a produção das safras são atribuídos a ela. Renascimento. Este simbolismo é derivado do retorno anual de Perséfone do submundo. Quando Perséfone se reencontra com sua mãe, o mundo entra na primavera e no verão, simbolizando novos começos e renascimento. Quando ela sai, chega o outono e o inverno. Essa era a explicação grega antiga para as estações. Nascimento espiritual.
Se dizia que os iniciados que participaram dos mistérios de Eleusis tiveram um nascimento espiritual e se uniram ao espírito divino do universo. A jornada de uma alma. Este simbolismo é derivado das promessas ditas aos iniciados durante o clímax do festival. Eles eram ensinados a não temer a morte, já que a morte era vista como um fator positivo. E então eram prometidos certos benefícios na vida após a morte. Esses benefícios são conhecidos apenas pelos iniciados, pois eles juraram segredo e ninguém ousou revelá-los. O Festival de Eleusis foi precedido pelo que ficou conhecido como os Mistérios Menores, que serviram como uma preparação para o festival principal. Esses mistérios menores, que eram conduzidos nos meses de fevereiro e março, envolviam lavagens ritualísticas dos fiéis em rios sagrados e sacrifícios em santuários menores. Depois dos mistérios menores, veio a Marcha dos Sacerdotes e dos Iniciados, também conhecidos como Mistai, de Atenas a Eleusis. A procissão era caracterizada por canto, dança e transporte de objetos sagrados que incluíam tochas, murta, coroas, ramos, flores, libações e vasos cerimoniais como cerno e timítero. Os mistérios maiores ocorriam nos meses de setembro e outubro e eram abertos a qualquer pessoa que falasse grego e não tivesse cometido assassinato. Eles incluíam uma lavagem ritualística no mar, 3 dias de jejum seguidos dos rituais realizados no templo de Deméter. A finalidade do festival acontecia no Salão de Iniciação, que era o templo de Telesterion. As revelações feitas aos iniciados neste ponto eram feitas após um juramento de sigilo. O que é comumente conhecido é que eram prometidos alguns benefícios na vida após a morte e que os ritos de iniciação eram realizados em 3 etapas. O Apax Iegomenon, traduzido livremente para significar coisas ditas, esta fase foi caracterizada pela recitação das aventuras da deusa e as frases cerimoniais. O Dromana, traduzido livremente para significar coisas feitas, esta fase foi caracterizada pela reconstituição dos episódios dos mitos de Deméter. O Deikinimena, traduzido livremente para significar coisas mostradas, este estágio era apenas para iniciados, e somente eles sabiam que lhes foi mostrado. No ato de encerramento, água era despejada do vaso Plemoukou, com um voltado para o leste e outro voltado para o oeste. Isso era feito para buscar a fertilidade da terra. Os mistérios de Eleusis eram vistos como uma forma de buscar conhecimento oculto e são celebrados há mais de 2000 anos. Hoje, o festival é celebrado por membros da Igreja Aquarian Tabernacle, uma igreja Wicca localizada em Index, Washington, que o chamam de Festival de Mistérios da Primavera. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E se tiver algum vídeo ou assunto que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários e até a próxima!